Seja bem-vindo mais uma vez. Sempre que você vem, a gente fica muito feliz. Eu enriqueço o meu vocabulário, inclusive. Vou procurar no dicionário, tô brincando. Nossa, Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Muito obrigado, Joyce. Tudo bem? É uma satisfação muito grande estar aqui no teu programa novamente. Me conta como foi essa história. Ele contou aqui que você foi até esse dia, o dia 19, que teve aquela homenagem Sim. lá na Unisul e na biblioteca. E aí você já deu a ideia lá. Eu entendi e entendo que a grandiosidade da obra e da vida da Dona Alice não poderia deixar morrer, né? Não poderia se resumir àquele evento. Foi um evento grandioso, foi uma tarde bonita, onde o pessoal declamou poesia com fundo musical da Orquestra Santa Terezinha de Jesus e mais outro artista aqui da cidade, o coro, né? Que é irmão do Mazinho do Brazilian Boys, que faleceu no final de semana, né? Que era uma família de músicos excelentes aqui da nossa cidade. Mas eu entendi que era pouco, que nós poderíamos fazer mais. Então eu já disse lá que proporia criar o Dia Municipal da Poesia Alice Cardoso de Jesus, que é uma forma de manter na memória e também instigar as pessoas a conhecer a obra da Dona Alice Cardoso de Jesus, que eu tenho certeza que muitas pessoas não conhecem, não é? E ao mesmo tempo também, Joyce, para oportunizar que os poetas locais, neste dia, eles possam divulgar a sua obra, porque a lei diz que neste dia vão ter seminários, saraus, concursos de poesia. Então, os poetas locais que são organizados pela Acatu, não é? Mais a comissão que é liderada pelo Luiz, que me antecedeu agora, e mais a Fundação de Cultura de Tubarão é que são responsáveis por organizar esse 24 de setembro. Então, eu tenho certeza que vai ser um dia de grande movimentação na nossa cidade, mas mais do que isso, né? Um dia de aguçar sensibilidades, né? Um dia de aguçar sentimentos, não é? Porque, como eu disse, depois a presidente da Catu, a professora Marilene, repetiu na festa de 25 anos da Catu, né? Em vez de agressividade, sensibilidade, né? A poesia, ela possibilita isto, né? Nesse momento de ânimos exaltados, né? De muita gente querendo um alfinetar o outro, né? Vamos fazer poesia, vamos ler poesia, né? Vamos declamar poesia como nós fazíamos quando crianças na escola, que tinha, né, a declamação de poesia. Aí você cria essa atmosfera agradável, você cria essa atmosfera leve, que faz bem para a alma de todo mundo, né? Que não faz mal para ninguém, faz bem para a alma de todo mundo. E isso foi tão lindo. Eu vi as fotos, acompanhei o dia 25, na segunda-feira, e a felicidade de toda a família e de todos os envolvidos. Vocês registraram uma foto, e aí eu sempre fico pensando, atrás da foto a história, aquele momento único, que é lindo demais. O Luiz mencionou que foi unânime, né? Todos aprovaram por unanimidade a votação? A votação. Sim, sem dúvida, foi votação unânime na Câmara. Aproveito para agradecer os demais vereadores, né? Houve complementação nas falas, inclusive, de alguns vereadores também, porque, Joyce, é uma história. A Dona Alice escreveu 3 livros, né? Mas a história dela, só a história dela já vale um livro, não é? Porque ela foi uma pessoa que nasceu pobre, assim como todos os homens e mulheres negras naquela época nasceram pobres, né? Perdeu a mãe muito cedo e só teve a oportunidade de ser alfabetizada aos 42 anos de idade. Foi mesmo, né? Ela mencionou. Pelo Mobral, Nossa. né? O Mobral era o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Foi um programa criado pelo governo federal para dar oportunidade para alfabetizar aquelas pessoas que não tiveram oportunidade lá na idade adequada. Então, foi no Mobral que ela se alfabetizou, 42 anos depois que ela começou a identificar o que era uma letra, que juntando letras dá para fazer palavras, que juntando palavras dá para fazer frase, que juntando frases dá para fazer textos. E aí os primeiros textos que ela escreveu já foi em forma de poesia. E dali foram publicados 3 livros, não é? Sim. Ela fez parte da Academia Sul-Catarinense de Letras, não é? Ela ocupava a cadeira de número 11. Então, veja a trajetória. Então, só essa trajetória dela já vale um livro, vale um filme, né? E serve de exemplo para tantas pessoas, né, que já têm todas as possibilidades desde pequeno de ler, de escrever. A escola está perto de casa, e se a escola não está, a família dá jeito de levar. Quer dizer, hoje está tudo mais fácil, né? E ela, com todas as dificuldades,
ela não desistiu, esperou a oportunidade 42 anos depois, eu digo 42 anos, que hoje a gente já começa a alfabetizar as crianças na barriga da mãe, né? A recomendação é que o pai e a mãe já falem com a criança enquanto está na barriga, né? A gente já começa ali, e ela só teve essa oportunidade aos 42 anos de idade, né? Mas também a hora que pôde fez valer, né? Já de cara escreveu três livros, ela não fez 3 poemas, ela fez 3 livros de poemas, né? Então, é um fenômeno, né? É algo que precisa ser conhecido por mais pessoas. Então, o meu objetivo é esse, é que mais pessoas conheçam a vida e a obra da Dona Alice Cardoso de Jesus. E isso é muito bonito quando propõe, não apenas na arte, na parte cultural, mas como até o Luiz Gonzaga falou, a educação, a poesia é a educação. Sim. Você mencionando a história dela, a gente vê, né, essa reflexão tão bonita, a união da família em prol disso, vocês como auxiliadores apoiando, enaltecendo, e ainda mais, né, daqui a pouco está tudo aprovado, né? Agora está em trâmite, mas já foi aprovado, agora falta só a assinatura ali. Só falta a sanção do prefeito. Seu prefeito! Essa falta a sanção do prefeito, que temos certeza que vai sancionar também, sim. Né? É claro que para o 24 de setembro desse ano... Ele falou que é muito rápido para dar, mas... não vai dar mais tempo, ele vai fazer em família, ele disse. Isso, mas já começa os preparativos para no 24 de setembro do ano que vem fazer um grande evento na nossa cidade. E ele falou que é centenária já, né? Sim, vai ser 24 de setembro é a data de nascimento e é o centenário de nascimento da Dona Alice Cardoso de Jesus. Olha, né? Só que exatamente. Significativo. Uhum. Imagina isso, essa conquista. E a gente fica emocionado, a gente fica feliz com tudo isso, com toda essa movimentação. E eu ontem também, não sei se eu encontrei o professor Maurício, junto com tantos vereadores, tantas mulheres e homens, os policiais, a sargento Ana Cláudia, a sargento Fernanda, a Patrícia Filete, todos os envolvidos lá, a Heloísa, a secretária de desenvolvimento, mas olha, gente, mulheres e homens fortes. E quando eu falo mulheres e homens fortes, eu gostei de ver. O professor teve uma fala belíssima, muito lindo isso, de realmente, né? Ontem foi uma sessão na Câmara em prol do combate contra a violência da mulher. Então, é o Agosto Lilás, tendo eu recebi o convite da vereadora Paula Anacleto, agradeço de todo o coração, fui ganhar camiseta, tudo. Ontem eu vim, fiz o programa com a camiseta aqui e foi muito legal isso. Esse movimento é necessário, fazer esses movimentos, vocês como homens e elas, mulheres fortes, estarem juntos nesse combate. Eu já tinha participado de uma outra reunião lá na OAB. Não é? A doutora Patrícia Filete é a coordenadora do OAB por Elas. Não é? É um grupo de mulheres advogadas que dão assistência jurídica para mulheres que sofrem violência. E quando eu participei lá, eu já disse que o agosto é muito pouco, né? É preciso ser de janeiro a dezembro. Até porque, Joyce, aqui em Tubarão, eu não sei se ouvisse a minha fala ontem, né? Mas aqui em Tubarão tem um contrassenso bastante grande. Porque na violência, de forma geral, o Tubarão tem números civilizados. Nós somos a 4ª cidade mais segura do Brasil. E a segunda mais segura de Santa Catarina. Mas isso não foi de graça, não. Porque em 2010 teve 18 assassinatos em Tubarão. E teve também um grande movimento. Houve uma mega audiência pública na bolha. O governo do estado veio aqui em Tubarão e assumiu o compromisso de mandar mais delegados para cá. E mandou. Esse número maior de delegados aumentou a capacidade de investigação e essas quadrilhas foram investigadas e desmanteladas. Então, a partir dali, nós passamos a ter esses números civilizados, como eu costumo dizer, né? Mas não ficou só nisso, não. Eu estava na Câmara já nessa época, então eu fiz aquelas leis que foram extremamente antipáticas, mas extremamente benéficas. Fechar os bares mais cedo, acabar com a bebedeira nos postos de combustíveis, para tanto que as lojas de conveniência dos postos de combustíveis na nossa cidade, todas elas agora receberam investimento. Hoje dá para você fazer um lanche, hoje eu não tenho nenhum problema de levar minhas netas para fazer um lanche no posto de combustível, de fazer na conveniência. Por quê? Porque se tornou um local civilizado. E antes, eu não sei se você lembra, não é? Lembro. Mas aqui na saída da cidade tinha um posto de combustível que reunia 100 pessoas, 150 pessoas para envergar copo. Não é? Era coisa de incivilidade. Até porque se beber não dirija, se o lema é esse, como é que vai encher a cara num posto de combustível, né? Então, qual é a questão que eu venho levantando?
é que se nós conseguimos domar a violência no âmbito geral, nós precisamos domar também a violência contra a mulher. E a violência contra a mulher, ontem eu citei só um dado, só um que me chamou a atenção. Este ano, só de janeiro a julho, foram expedidos 1.072 boletins de ocorrências relativas à violência contra a mulher. Aqui em Tubarão. Aqui em Tubarão. Para uma cidade do tamanho de Tubarão, é um número espantoso. É bem expressivo. Eu chamei isso de epidemia. Não é? É muita violência. Não é? Quer dizer, uma só já mereceria uma mobilização. Um caso, mas 1.072. E o que as delegadas que falaram de forma brilhante ontem, doutora Vivian e doutora Caroline, elas foram as primeiras a falar, e o que elas disseram? Que esses números são subnotificados, ou seja, tem muito mais casos, porque muitos casos não vão para notificação. Então, não tem como se manter estável ou não fazer nada diante de números dessa grandeza, não é? Então, por isso que eu disse que não basta o agosto ser lilás, né? Que todos os meses precisam ser lilás. Não é? Mencionar isso o ano inteiro. Isso, é que todas aquelas forças que estavam lá ontem, porque quem é que estava lá na Câmara ontem? São homens e mulheres que já estão em algum lugar tratando dessa questão da violência. Que não é? tratam o ano inteiro. Exato. Então, o que eu venho propondo? Que reuniões como essas que ocorram agora, que elas sejam ordinárias. Por exemplo, naquela época que eu fiz aquelas leis, eu fiz a lei também que criou o Gabinete de Gestão Integrado de Segurança, que continua funcionando, e o Conselho Municipal de Segurança também, que eu era o presidente voluntário. Aí quando eu fui para a Secretaria da Educação, aí eu deixei a presidência, e também ninguém quis assumir a presidência depois. Não é? Então, nós tínhamos reuniões todo mês. Não é? Porque fazendo reuniões, a gente vai fazendo estudos também, e a gente pode se antecipar algumas situações. Não é? A gente pode fazer aquilo que é o mais importante, que é a prevenção, né? Para que a violência ela não ocorra. Por exemplo, um fato que eu venho levantando nessas reuniões, foi um texto que eu li do Conselho Nacional de Justiça, que o prazo para uma medida protetiva é de 48 horas, e tem muitos estados do Brasil que não cumprem esse prazo, entre eles o estado de Santa Catarina. Então eu venho perguntando nessas reuniões, nós vamos ficar só com a informação? Ou com base na informação nós podemos fazer alguma coisa? Nós podemos chegar no presidente do Tribunal de Justiça e perguntar para ele por que Santa Catarina está entre o grupo de estados atrasados para expedir as medidas protetivas. Não é? Então eu acredito que mais reuniões dá oportunidade para avançar em mais situações também. Não é? E também não deixa isolado aqueles que estão na luta, né? Porque aqueles que estão na luta, eles também precisam ser amparados, eles também precisam ser acolhidos e, ao mesmo tempo, alimentados por outros grupos para ter força para continuar na batalha, para potencializar a força que nós já temos aqui em Tubarão. Isso é bem verdade, e aqui a gente procura, há 2 anos, imagino que foi criado a UB por Elas aqui. Sim. E desde quando foi criado, elas vêm aqui. Até eu recebi uma homenagem, fiquei bem emocionada ao vivo aqui, Patrícia me fez chorar. Borrei minha maquiagem, tá brincando. Mas o que eu falo? A gente fala o ano inteiro. Sim. É igual o Setembro Amarelo. Por exemplo, nós desde o ano passado, Daniela Machado, Sim. psicóloga, até ontem, dia do psicólogo, a gente fez uma homenagem para ela, eu fiz nas redes sociais, irmã do Alan Machado, do Bira. A Daniela, ela nos envia, a gente às vezes, por conta que ela está coordenadora do CAPES 2, Sim. às vezes não consegue vir pessoalmente. Exato. Eu envio o tema para ela, as perguntas, e ela, toda segunda-feira, traz um refrigério para todos os nossos ouvintes, sem cobrar nada da gente, mas para trazer um refrigério na saúde mental e bem-estar de todos. E todas as segundas-feiras a gente deixa o telefone do CAPES em aberto, ou o endereço. Por quê? Porque o CAPES é para todos, a qualquer instante, a qualquer hora. No horário comercial eles estão lá sempre. E não precisa marcar horário. Você tem algum problema, você chega lá e converse com elas, que elas profissionais estão lá. Sim. Então, o que a gente quis com isso? Para que, às vezes, a gente só num mês, que é importante ter os meses de reflexão e conscientização, Sim. é importantíssimo. O Agosto Lilás, ele precisa ser debatido sempre, mas toda segunda-feira a gente fala nesse tema aqui. E ao vivo, né, para todo o nosso público. Por quê? Porque precisa. Porque chega o Setembro Amarelo, não sei se você concorda comigo. Com certeza.
que é necessário, é um mês que o pessoal fala sobre isso, mas aí depois tem o outubro, tem novembro, tem dezembro, e tem dezembro para janeiro, é o maior índice, infelizmente, de pessoas tirando sua vida. Que loucura. Por conta das festas de final de ano. Isso existe, não é dados da minha cabeça, são dados, estatísticas que existem. E aí, então, a gente faz uma tarefa árdua de vir, de dar o espaço, de falar do CVV, de falar o número, de estar sempre ativos nisso. Porque eu acho que nós como imprensa, nós como meio de comunicação, nós como um todo, você, o Paulo, todos nós, temos uma consciência moral e ética com todos. Com certeza. Existe uma comunidade. Exato. E eu acho que é isso que é legal. Sim. Às vezes a gente polemiza, ou então tudo vira política e tudo vira isso e aquilo, mas não. No final das contas, ontem eu até perguntei para Priscila Apelo, que esteve aqui com a gente, que eu falei, se eu tivesse uma pergunta para fazer pro presidente da República, o Lula, eu vou fazer para você, que é, se agora ele não trabalha mais para 50 e poucos % que votou nele, ele trabalha para todos. Claro. E nós também estamos falando para todos. E a respeito disso, esse movimento de fazer todo mês essa ação vai reverberar em outras ações também, de repente na Câmara, para estar estimulando isso também? Porque, por exemplo, assim, as falas que me antecederam antes, elas foram todas muito marcantes, mas muito mais as das delegadas. É preciso que mais gente ouça o que elas falaram, né? Porque elas falaram do quê? Elas falaram da necessidade de educação, de conscientização, de mudança de cultura, que muitas vezes homens e mulheres são machistas mesmo sem perceber, porque viram outros fazerem e naturalizam, acho que é normal outros fazerem também. Então é preciso que estas palestras cheguem na consciência das pessoas, para que as pessoas assim, mas eu estou fazendo isso que não deveria, né? Mas esse é um hábito que eu não deveria, que eu não devo continuar. Então estas falas, essas ações, elas precisam ser repetidas, né? Mais pessoas precisam ouvir, e às vezes ouvir mais de uma vez, para se tocar, não, mas eu também faço parte desse grupo, mas nem sabia que isso ocasionava aquilo, né? Então, por isso que eu entendo que a constância, a persistência, a fala mais de uma vez é de fundamental importância, principalmente delas que são estudiosas do assunto, né? Que estão ali, como elas disseram ontem, elas não estão só com a estatística, né? Elas estão vendo mulheres serem mortas, elas estão vendo mulheres terem os seus corpos destroçados, elas são mães, elas são, né, e elas estudam o assunto, quer dizer, esta fala delas precisa chegar a um número maior de pessoas, né? Eu estava olhando a televisão ao meio-dia, então a repórter lá da Globo, Ana Paula Araújo, esteve em Florianópolis para falar no Tribunal de Justiça sobre isso, né? É um evento também do Agosto Lilás, quer dizer, todos nós precisamos ouvir isso mais vezes, né? Mesmo que seja de profissionais diferentes, né? Mas precisamos ouvir e precisamos nos autoavaliar, nos autoanalisar. Será que eu não faço parte desse grupo que reproduz atitudes machistas inconscientemente, né? Ou porque, como eu disse, viu alguém fazer e acha que é natural fazer e continua praticando, né? Então, eu sou do tempo do confessionário e do exame de consciência, né? Então, o exame de consciência, para todos, é de fundamental importância, né? Professor Maurício, dando uma aula aqui, nosso vereador, agradecer demais a tua participação, a tua presença. Olha, zerei o game hoje. Muito bom ouvir, né? Homens fortes, tendo essa consciência e falando, né, aqui ao vivo. Quero agradecer demais. Antes de a gente finalizar o bloco, segunda-feira tem sessão. Sim, segunda-feira tem sessão, com certeza. Tem algum spoiler aí de algum projeto aí? Tem algum spoiler? Área, olha eu. Olha, toda sexta-feira pode acompanhar a sessão da Câmara, que sempre tem assuntos importantes para a cidade de Tubarão, né? Sempre tem, não é? Às 6 horas já começa a transmissão e depois vai até o final da sessão, sempre nas segundas-feiras. Então, quem puder ir lá, ótimo, e quem não puder também pode acompanhar via online, que é como se estivesse lá, dá para acompanhar tudo. O importante é que acompanhe, né? O importante é que acompanhe, que nos cobre também, que nos dê sugestão, né? Porque nem sempre a gente enxerga tudo o que está acontecendo na cidade. Por exemplo, muito do que eu levo para a Câmara são demandas que a população me traz, elas não saem da minha cabeça, né? Por exemplo, 24 de setembro,
Se eu não fosse convidado pela família da Dona Alice, eu também não estaria sabendo, né? Fui convidado, participei do evento e vi a necessidade do evento não ficar naquele evento, né? Dele produzir outros eventos e assim por diante, né? Olha, muito obrigado mais uma vez, até breve. E eu que agradeço pela possibilidade de falar contigo, com o seu